Então, quem são os dispositivos de entrada que trabalham com sinal analógico? Todo dispositivo que fornece um sinal, um desses tipos de sinal analógico, um desses tipos de sinais analógicos. Qualquer dispositivo que forneça um sinal analógico vai ser um dispositivo que trabalha em uma entrada analógica, beleza? Temos aqui um exemplo, pessoal. Imaginem aqui, ó, um sensor de temperatura, ó. Imagina um sensor de temperatura aqui, ó. Por exemplo, nós temos esse sensor de temperatura aqui, ó, medindo menos de 100 graus até mais 500 graus. O que acontece? Esse sensor ele gera um sinal próprio do sensor, pode ser em microvolts se for um termopar, pode ser em resistência se for um PT100, e aí ele manda esse sinal para o transdutor. Olha aqui a plaquinha do transdutor, ele vai ter um sinal de entrada de PT100 e vai ter um sinal de saída out de 4 a 20 mA. Poderia ter um sinal de saída de 0 a 10 volts. Nesse caso, nós temos de 4 a 20 mA. Então, imagina que esse sensor de temperatura, ele trabalha, ele faz leitura de temperatura que vai desde menos 100 graus, lá bem frio, negativo, até mais 500 graus Celsius. Então, a faixa de leitura de temperatura desse sensor é de menos 100 a mais 500. Acima de 500 graus ele não mede, e abaixo de 100 graus negativo ele não mede. Então ele trabalha só com menos 100 a mais 500 graus Celsius. Então ele vai variar aqui, ó. Hora vai estar com menos 100, menos 99, menos 80, 0 graus Celsius, 10 graus, 20 graus, 50 graus, 100 graus, 300 graus, 400 graus, 500 graus Celsius. Isso aqui é a grandeza física real. É a temperatura, é o que a gente sente de calor, é o que o sensor sente de temperatura aqui na ponta aqui do seu sensor. E aí esse sinal aqui de temperatura vai ser convertido para um sinal de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA. Nesse caso, 4 a 20 mA. E como que isso funciona, pessoal? Se for um sinal de tensão de 0 a 10 volts, nós temos aqui, ó, quando estiver com menos 100 graus, o sensor, o transmissor ligado ao sensor vai mandar 0 volts. Ou se for corrente, 4 mA. Então, menos 100 graus representa 0 volts ou 4 mA. E à medida que vai aumentando a temperatura, quando ele chegar em 500 graus, que é o máximo do sensor, ele manda o máximo da tensão, 10 volts, ou manda o máximo da corrente, 20 miliamperes. Beleza? O mínimo da temperatura é o mínimo de tensão, o mínimo de corrente. O máximo da temperatura é o máximo de tensão e o máximo de corrente. E se a temperatura cair até a metade, por exemplo, 200 graus Celsius, ele manda também a metade da tensão, 5 volts. E quando for nesse caso que é de corrente, ele vai mandar para a gente lá para o nosso CLP, para a entrada analógica, a metade da corrente, 12 miliamperes, a metade dessa faixa de escala de 4 a 20 miliamperes. Beleza? Deu para entender? Então, à medida que vai variando a minha temperatura, quando estiver menos 100 graus, se for um transmissor que converte em tensão 0 a 10 volts, está em menos 100 graus, manda 0 volts. E se for um sensor que converte, que é esse caso, de 4 mA a 20 mA, com menos 100 graus, que nós chamamos que é o mínimo de temperatura do sensor, que é o fundo de escala de medição do sensor, ele manda o fundo de escala
de transmissão de corrente, do sinal de corrente, 4 mA. Quando está com 50 graus, ele manda proporcionalmente, 2,5 volts ou 8 mA. Quando vai para metade, 200 graus, esquentou, agora ele manda mais tensão, 5 volts ou mais corrente, 12 mA. E o CLP que está recebendo aqui, a entrada digital do CLP está recebendo o sinal em tensão ou o sinal em corrente. Se esse aqui manda corrente, a gente vai configurar a entrada que ele estiver ligado lá dentro do software para receber o sinal de corrente de 4 a 20 mA. Se ele esquentou um pouquinho mais, 350 graus, quando estiver trabalhando com tensão, ele manda um pouquinho mais, 7,5 volts. Quando estiver trabalhando com corrente, manda um pouquinho mais, 16 mA. Até que ele estoura aqui, a escala máxima, o fundo de escala positiva aqui, E aí, se ele leu 500 graus, ele manda 10 volts pro CLP. E quando for corrente, o máximo de corrente, o máximo de temperatura, o máximo de tensão, o máximo de corrente, 20 mA. Então, uma variação de menos 100 graus a mais 500 graus vai ter uma variação proporcional de 0 volts a 10 volts, ou uma variação proporcional de 4 mA a 20 mA. Beleza, pessoal? É assim que qualquer dispositivo de entrada analógica vai mandar o sinal analógico para a entrada analógica do nosso CLP. Beleza? E aqui nós temos os exemplos de alguns dispositivos de entrada que trabalham com sinal analógico, ok? Por exemplo, nós temos esse sensor de pressão. Então, os sensores de pressão, a pressão, pessoal, não é uma grandeza física que assume apenas dois valores. Ou é 0 ou é 1. Não, ela tem vários valores de pressão. Dependendo da escala, se for trabalhar em bar, pode ter 1 bar, 2 bar, 3 bar, pode ter 10 bar de pressão. Então vai subir várias escalas entre o mínimo e o máximo da pressão que tem no nosso processo. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, esse sensor trabalhando aqui, de 0 a 100 bar. Ele faz uma leitura de 0 a 100 bar. E ele fornece aqui, na saída dele, um sinal analógico de 0 a 10 volts. E aí esse sinal analógico de 0 a 10 volts vai ser conectado a alguma entrada analógica do CLP. A gente configura a entrada para receber sinal de entrada de tensão e coloca qual que vai ser a escala, 0 a 10 volts. Nós temos aqui esse sensor de nível que vai enviar um sinal de corrente, um sinal analógico de 4 a 20 mA. Nós temos, por exemplo, aqui, os sensores de temperatura mais transmissor. Vai mandar sinal que pode ser de 0 a 10 ou 4 a 20. Nesse caso, ele manda um sinal de 4 a 20. E nós temos aqui os sensores de temperatura sem o transmissor. O PT100, por exemplo, já mandando um sinal direto de resistência para a entrada do meu CLP.